Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é meio polêmico no mundo da bicicleta, principalmente para aqueles que estão começando agora, que é a subida. Todo mundo morre de medo de subida e não é para menos. Subida é a parte mais esforçada, a parte que mais demanda condicionamento físico, fôlego e força. Acontece que nós precisamos pensar na bicicleta como um veículo e como uma máquina que foi feita para superar, para te auxiliar a superar todo tipo de terreno e todo tipo de via. Então, ou seja, não existe subida impossível, e subir, por mais desagradável que pareça, com o passar do tempo, pode se tornar algo agradável. Nós precisamos, em primeiro lugar, compreender o uso da relação de marcha das bicicletas. Tá? O conceito principal da relação de marcha de uma bicicleta é mais ou menos o mesmo conceito da caixa de marcha de um automóvel. Ou seja, maximizar o uso do motor, no caso as suas pernas, para que você consiga manter a mesma frequência pela maior parte de tempo possível. Então, o que acontece? Eu mantenho uma média de velocidade estável numa reta, utilizando a relação intermediária das marchas. E de repente me surge uma subida. Eu vou reduzir essas marchas, eu vou colocar marchas mais leves para encarar essa subida, de maneira que eu não perca muito do meu ritmo, para que eu mantenha o máximo daquele meu ritmo inicial possível. Tá? A mesma coisa na descida, que eu mantenho o mesmo ritmo na descida. Então, as marchas são para te facilitar a subir, facilitar a descer, mantendo a tua inércia, mantendo o teu ritmo, mantendo todo aquele esforço que você estava no nível estável, aceitável. O problema da subida é que ela demanda massa muscular, condicionamento físico, né? Tudo isso está incluso, e uma condição que a grande maioria das pessoas busca ainda não adquiriu, o pessoal que está iniciando. Mas isso não é para desanimar, porque você só vai conseguir esse condicionamento físico na subida subindo. Então, não adianta temer a subida. Nós precisamos respeitar as subidas, mas temer não. Toda subida é vencida. Toda ela. Qualquer um pode vencer qualquer subida. O que você precisa é respeitar a sua condição. Saber pedalar dentro do seu limite, do seu ritmo. Esquecer o companheiro que está seguindo à frente, que está no nível melhor que você. Não se preocupar com o nível de esforço, de dor, de sofrimento que a subida possa te causar como impressão, porque não é assim. Com o passar do tempo você vai ver, a subida é divertida, a subida faz parte do pedal, do mesmo jeito que a descida e a reta. Então o que eu aconselho é o seguinte: inicie a sua prática de subida da maneira mais leve, mais confortável possível, não importando a velocidade. Se você precisar subir a 1 km por hora, suba a 1 km por hora. Não se importe com isso. Coloque na marcha mais leve possível para que você consiga manter o seu preparo da melhor maneira possível, sem se forçar. Você vai ver que o teu condicionamento físico, com o passar do tempo, ele vai surgindo. E aquela subida, ó o trem, e aquela subida forte que antes te assustava, deixa de te assustar. Eu me recordo uma vez, eu tinha um determinado treino de estrada que eu fazia, que tinha uma parte que tinha uma subida muito íngreme e eu sofria muito. E à medida que eu fui treinando, fui melhorando, né? Eu fui subindo cada vez melhor. E uma vez nós fomos fazer um treino nesse circuito com os amigos, e quando eu estava aproximando dessa subida, eu comecei a mentalizar ela, falar: bom, eu preciso me preparar porque ela tá para chegar aí. Estou para chegar nela, estou para chegar nela, estou para chegar nela. Eu fiquei mentalizando tanto e tão concentrado que quando eu dei por mim, eu já tinha passado pela subida e nem tinha percebido. Então é isso, a gente precisa respeitar, mas sem ter medo. Não tenha medo não, vai devagarzinho, vai no teu ritmo. Segue a tua consciência, segue o teu corpo. E outra coisa, uma dica, se eu puder dar: monitor cardíaco, gente. Muito importante aprender a usar o monitor cardíaco e não deixar ele em casa. Ele te ajuda muito a cuidar do seu corpo, a respeitar suas condições. Muito mesmo. Tá? Pessoal, é isso. Vamos subir. Bora pedalar, sem grilo, sem medo. Valeu! Tchau! Mas o mais legal de tudo, pessoal, é que a subida tem suas recompensas.
maravilhosas.